desse ano de 2022 e a preparação para o ano de 2023. O Senhor foi gracioso para conosco na virada do ano de 2021 para 2022. O Senhor nos deu uma palavra que direcionou todo os nossos cultos, o nosso viver também. Está em Ezequiel. Acho que os irmãos até devem saber o capítulo, né? Capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. E se os irmãos abrirem lá, tem alguns versículos que a gente pode retornar para meditar. Muito interessante, né? Primeiro ele tem uma visão. Ezequiel, ele vê um vale. Aquele vale estava coberto de ossos. E não eram somente ossos, eram ossos sequíssimos. Muito secos. Né? Diz lá no verso 2, que eram muito numerosos, cobria aquela superfície do vale e estavam sequíssimos. E vendo isso, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, que eu acho que é uma pergunta que ele faz, né? Deve ter feito para nós, creio que sim, faz para nós, né? Ele fala assim: pode reviver esse vale de ossos secos? Esses ossos secos, eles podem reviver? E Ezequiel não soube responder naquele momento. Ele só disse: olha, o Senhor sabe de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, se pode. E aí o Senhor disse para Ezequiel: profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos, para que vivam. Então, se a gente ler o verso 7, né? Olha o que diz lá Ezequiel: eu então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E depois que ele teve, então, né, a palavra do Senhor, ele profetizou, fez segundo a palavra do Senhor, ele viu que aqueles ossos sequíssimos eram um exército para o Senhor, muito numeroso. E aí no verso 11, o Senhor diz para Ezequiel o que era aquela visão. Ele diz, né, olha, esses homens, né, olha, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, aqui fica né, algo que o Senhor requer de nós, né, ele requereu de nós nesse ano e que a gente possa levar para o ano de 2023, né, um retorno à palavra de Deus, porque somente com a palavra de Deus o povo, né, a casa de Israel, ela pode reviver, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Ela deixa de ser um vale de ossos secos e passa a ser um exército para o Senhor. Então nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus, né? O Senhor, ele tem essa demanda e ele requer isso de nós, né? Tem uns salmos que servem para nós como base, né? Será que a gente pode dizer lá, igual no Salmo 119, tem um versículo, acho que é 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, né? O salmista diz isso. O Salmo
né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu creio que o Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ele deseja que o seu povo ame a sua palavra, que o seu povo conheça a sua palavra, que o seu povo gaste tempo com a sua palavra, meditando em oração na palavra, leitura da palavra, estudando a palavra, orando a palavra, conhecendo, desejando conhecer a Jesus, que é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E o Senhor, né, nesse ano, ele tem perguntado, acho que ele nos fez passar, né, por provações para saber aonde estava o nosso coração. Né? Na verdade, ele sabe, né? Mas a gente muitas vezes não sabe, igual Adão, né? Adão, depois que come do fruto do conhecimento do bem e do mal, se esconde. Deus pergunta: onde estás? Onde estás? Deus sabia onde ele estava, né? Mas Adão não sabia onde ele estava. Então, o Senhor às vezes nos prova, nos faz passar por certas né, ocasiões, dificuldades da vida, né, ou situações, para que nós possamos saber onde está o nosso coração. E ele, nesse ano, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, e foi um meditar assim tão precioso. Eu mesmo nunca tinha conhecido a palavra de Deus, o Pentateuco, dessa forma, né? Eu creio que ele quer mesmo reacender no nosso coração esse amor, esse desejo de chegar à noite e falar assim: olha, eu não posso dormir sem antes ler a tua palavra. Né? Chegar de manhã e falar: Senhor, a primeira coisa que eu quero fazer é meditar na tua palavra, né? E indo para o trabalho e meditando na palavra. E eu creio que é isso, né? Como aquela noiva de Cantares, que o amor possa crescer. A gente pode ler até alguns versos de Cantares, tá? Depois de lá de Salmos, depois de Provérbios, depois de Eclesiastes, tem ali Cântico dos Cânticos ou Cantares. E a gente vê que o amor daquela noiva de Cantares, ele só vai aumentando à medida que ela busca o amor dela, né? No verso 1, no verso 7 do capítulo 1 diz assim, ó: diz-me, ó amado da minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde faz repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto a rebanho dos teus companheiros, né? Então ela quer saber onde está o amado da alma dela. E ali no capítulo 2, no verso 16, ela tem um discernimento. Aquela noiva, ela tem um discernimento. E ela diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Parece que ela descobriu onde ele apacenta, né? Porque ela diz assim: ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E ela olhando para o seu amado, ela fala: o meu amado é meu, é só meu. E eu sou só dele. Eu encontrei onde ele apacenta os seus rebanhos. E isso que nós devemos fazer, né? Encontrar o Senhor e tê-lo como nosso e nós como para todos, todo para ele. Mas o amor ele vai crescendo dessa noiva, né? No capítulo 6, ela diz lá no verso 3, ela diz assim: eu sou do meu amado. Antes era o meu amado é meu. Agora ela está atendendo as necessidades do amado dela. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios.
Irmãos, será que nós ainda temos essa consciência, né, de saber que nós temos um amado e que somos dele, pertencemos a ele e ele é nosso? E aí no capítulo 7, verso 10, parece que agora o que importa para aquela noiva é somente, né, os sentimentos do seu amado. E ela diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Amém? Então que o nosso amor possa mesmo crescer, né? Esse ano o Senhor usou mesmo da sua palavra, o Pentateuco, é como se fosse uma mini Bíblia ali, tudo que é plantado ali naqueles 5 primeiros livros, nós vamos ver crescer ao longo das Escrituras e tomar forma, né, no Novo Testamento. Mas nós podemos, resumidamente, não vai ser breve, irmãos, por isso eu peço para o Senhor, né, perseverança aí para os irmãos, vai ser breve, nós vamos ver os 5 livros, tudo aquilo que o Senhor nos falou esse ano, nós vamos condensar nessa reunião, para que nós possamos ser mesmo um depósito da palavra de Deus e ele possa obter, né, aquilo que ele vem buscar na sua igreja, né, que é a edificação, adorno, nós possamos crescer em espírito. No primeiro livro, o livro de Gênesis, né, no princípio, nós vemos a vontade de Deus, né? E qual é a vontade de Deus? Lá no capítulo 1, verso 26, né? Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Gênesis é o livro do homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. É o livro do homem. Ele foi escrito para que nós pudéssemos reconhecer, né, que o Senhor ele quer que sejamos um corpo de muitos membros, porque esse novo homem criado em Cristo Jesus é um homem de muitos membros, é um homem corporativo. O livro de Gênesis, ele usa aqueles homens, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, esses 7 homens, para falar então da vida de Cristo, da vida de Cristo. É o livro do homem, né? Então, através da vida de Cristo, nós podemos ser, né? Nós podemos ser esse homem corporativo, que é a igreja de Deus. No livro de Êxodo, irmãos, esse livro é o livro dos salvos, é o livro dos libertos, daqueles que eram escravos e buscam viver na liberdade do Espírito, né? O livro de Êxodo, nós podemos ler lá o capítulo 3, verso 7, para que a gente possa discernir o que esse livro ele traz para nós. Diz assim no capítulo 3, 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então, esse é o livro de Êxodo, né? Que fala da nossa libertação. Então, se Gênesis é a vida de Cristo, vista por meio de José, Enoque, né? Abraão, Isaac, Jacó, aqui no livro de Êxodo, a figura central é o Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que foi imolado para fortalecer as famílias, o sangue foi passado nas portas para que eles pudessem então partir e ser livres do Egito e seguir rumo à terra prometida. Então, se no livro de Gênesis nós temos a vida do Senhor, o livro de Êxodo fala da morte de Jesus,
que nos libertou. A vitória na cruz contra Satanás, contra o pecado, contra a morte, contra a carne, essa grande salvação que o Senhor operou. Então nós vemos a obra de Deus, né, no livro de Êxodo. E no final do livro de Êxodo, o propósito de nós sermos livres, né? Moisés, ele ergue aquele tabernáculo, segundo a visão celestial que ele recebeu, algo que ele viu nos céus. E João, ele traduz, olha, o que Moisés viu para fazer aquele tabernáculo? Ele viu Jesus. Jesus é a casa de Deus, né? Ele tabernaculou no nosso meio, né? Ele era o Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali é tabernaculou, né? Ele ergueu um tabernáculo no nosso meio. E Deus, então, capítulo 40 de Êxodo, enche aquele tabernáculo. Ninguém pode entrar, aquela casa está ocupada com a glória de Deus, né? Então, esse é o propósito da nossa salvação, comunhão, né, com o Senhor no nosso meio. Depois nós fomos lá para o livro de Levítico, é o meio do Pentateuco, nós gastamos mais tempo ali, porque esse livro é o livro do sacerdote, né? Nós temos ali o chamado de Deus. Ele começa assim, né? Deus chamando Moisés para dizer como que eles agora iriam viver como livres, como libertos. Então, durante a trajetória do deserto, o Senhor, ele vai transformando aquele povo, né? Vai mudando aquele povo, vai mudando as nossas vidas. E agora nós temos uma maneira de viver. Essa maneira de viver nós temos que receber do Senhor. E se em Gênesis, o livro do homem, nós temos a vida de Jesus, em Êxodo, que é o livro do liberto, do salvo, nós temos a morte de Jesus. Em Levíticos, nós temos o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Vou ler só um versículo para que a gente possa compreender, e é muito aquilo que a Lorenza falou no início da reunião, é a graça de Deus. Levíticos 19, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o Senhor se tornou para nós a nossa santidade. Ele nos santifica através do seu sangue. E por isso o livro de Levítico inicia-se com os sacrifícios, aqueles 5 sacrifícios, né? Porque por meio do sangue de Jesus, nós agora podemos, né, entrar no Santo dos Santos, junto ao trono da graça, para receber então misericórdia e graça em ocasião oportuna sobre as nossas vidas. Então, o livro de Levítico é como se fosse uma moeda que o Espírito Santo nos entrega. Essa moeda chama santidade e ela tem 2 faces: serviço e adoração. Esse é o nosso propósito, né? Se você pega um cortador de grama, né, e vê que ele funciona muito bem, e você tenta parar o seu cabelo com ele, vai dar errado. É a mesma coisa, a natureza humana nas mãos do homem dá errado. Nós temos um propósito, e o nosso propósito é servir e adorar a Deus, porque pelo sangue do Cordeiro nós somos santos. Ele nos santificou. E o Senhor então
traz, né, aqueles escravos recentemente libertos para obter no meio daquele povo um reino de sacerdotes, de homens e mulheres que adoram ao Senhor e que servem ao Senhor. O livro de Números agora, irmãos, que no original é Midbar, em hebraico, significa no deserto, é o livro do peregrino. E ele nos mostra, então, o caminho de Deus. Então, nós temos em Gênesis a vida do Senhor, em Êxodo a morte de Jesus, em Levítico o sangue do Cordeiro, e em Números nós temos o Espírito de Cristo, né? A palavra de Deus no Novo Testamento diz: andai em espírito. Se nós somos peregrinos nessa terra, se a nossa habitação é celestial, se já não tem mais nada nesse mundo que a gente queira, porque o Mar Vermelho fechou, não tem mais volta para o Egito, nós estamos rumando para a terra prometida. A nossa vocação agora é celestial, nós temos que andar em espírito. E no livro de Números nós temos dois censos. O censo do povo que foi preparado para partir para o deserto, do deserto, e o censo do povo que entrou na terra prometida. A primeira geração ficou toda prostrada no deserto, porque a carne não pode herdar o reino de Deus. E naquela jornada, então, no deserto, essa jornada que nós estamos fazendo aqui, né? Ela de forma nenhuma, né? Aquele que começa a jornada não é o mesmo que termina, né? O Senhor sempre vai transformando, nós vamos sendo edificados, renovados, né? Na graça e no amor de Deus. E por fim, irmãos, nós temos o livro de Deuteronômios, que significa, Deuteronômio significa segunda lei, é o refalar de Deus. E esse livro é um livro maravilhoso, ele é a conclusão do Pentateuco. Ali Moisés, ele retoma e fala de novo a lei, a história daquele povo que foi liberto. E quando o Senhor, ele refala, é que ele requer de nós, ele quer resgatar algo que muitas vezes se perdeu. Por isso ele fala novamente, né? E esse livro, Deuteronômios, é o livro do filho herdeiro. É o filho que está amadurecendo para herdar a sua herança. Então nós temos esse livro, né? O livro de Gênesis é a vontade de Deus, Êxodo, a obra de Deus, Levítico, o caminho de Deus, desculpa, Levítico é o chamado de Deus para nós sermos sacerdotes santos, servir ao Senhor. Números, o caminho de Deus. Deuteronômios é a palavra de Deus, né? A vida de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo, o Espírito de Cristo e a palavra de Cristo agora. E nesse livro, então, irmãos, é a primeira vez que explicitamente o Senhor diz que ama o seu povo, né? Nós podemos ler o capítulo 4, é uma das vezes, verso 32 de Deuteronômios, e isso é maravilhoso, né? Verso 32 diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouvistes, ficando vivo.
ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grande espanto, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou os teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente, e com grande força. Amém. Então, esse é o nosso Senhor, né? Ele nos tira do Egito porque ele nos ama e ele nos conduz com asas de águias pelo deserto porque ele nos ama. E nesse livro nós temos a lei, né, que nos é dito: ouvi, ó Israel, amai ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Agora, por quê? Por que que o Senhor estava pedindo isso a eles? Porque esse é o princípio do refalar de Deus. Quando o Senhor nos fala de novo, Ele quer resgatar em nós o seu primeiro amor, a primazia do amor, a excelência do amor. Aquele povo, durante o livro de Deuteronômio, estava recebendo a palavra de Deus, o refalar de Deus. E o que é a palavra de Deus? Ser cheio da palavra de Deus é ser cheio do amor de Deus. E sendo cheio do amor de Deus, aquele povo agora podia entregar aquilo que eles mesmos receberam, que era amar uns aos outros, amar o seu Criador, o seu libertador. Né? Na carta de Apocalipse para a igreja de Éfeso, nós vamos encerrar com esse versículo, irmãos. Apocalipse, capítulo 2. Nós vemos, né, a primeira igreja, a igreja apostólica, que nós temos 7 igrejas, as 7 igrejas aí ao longo do tempo, que é uma só, a igreja que é o corpo de Cristo Jesus, o corpo espiritual de Cristo Jesus. A primeira aqui é a igreja apostólica, né? E ela vence a inquietude, né? Como Marta ali fazendo as coisas, mas esquece o porquê que ela estava fazendo, por que ela tinha que fazer aquilo, né? Nós temos que fazer todas as coisas porque nós amamos ao Senhor, né? E aquela igreja, então, né, no verso 2, o Senhor dá o testemunho lindo dessa igreja. Conheça as tuas obras, o seu labor, como tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança, suportaste a prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Olha, faltava alguma coisa para essa igreja? Eles eram perseverantes. Eles suportavam os homens maus, punham à prova aqueles que se declararam apóstolos e achavam eles mentirosos. Mas o que faltava ali? E aí o Senhor julga essa igreja e diz: olha, eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra onde você caiu, arrepende, volta à prática das primeiras obras. E aí o Senhor diz: olha, se isso não acontecer, eu venho a ti e vou te remover. Remover o candeeiro. Né? O candeeiro é o testemunho. Né? Nós somos testemunhos, luz nesse mundo. Né? E que o Senhor possa mesmo abençoar as nossas vidas para que nós possamos responder a Ele.
Amém, irmãos? Isso tanto, porque quando a palavra de Deus habita no nosso meio, habita no nosso coração, aquele vale de ossos secos, ele é regado do amor de Deus, né? Os ossos sequíssimos, eles se tornam vivos, eles se juntam, os ossos se juntam no lugar certo, o seu osso com o seu osso. Vem aqueles ligamentos, tornam aqueles ossos unidos, vem a musculatura, se coloca ali a pele, e nós temos ali o homem corporativo, aquilo que o Senhor deseja, né? Uma família com muitos filhos, um templo com muitas pedras vivas, cada um suportando o outro, né? E um corpo com muitos membros. Amém? Nós possamos ser cheios da palavra de Deus, cheios do amor de Deus. É por isso que o Senhor nos fala, né? Para que nós possamos ser cheios do amor de Deus. Amém? Vamos estar orando, entregando essa palavra para o Senhor. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse tempo precioso que nós tivemos, Senhor, e que o Senhor venha mesmo ministrar ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha regar essa palavra com teu Espírito Santo, Deus, para que nós possamos dar frutos, ó Deus, e que possamos ter um retorno mesmo às Escrituras, para sermos cheios daquilo que o Senhor é, sermos cheios de Ti, porque Deus é amor. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus.